Ô Álvaro, eu queria Vamos fazer lá. umas perguntas para você que eu tenho curiosidade de saber, né? Pode se Sobre apresentar alguma coisa? a vida no geral. Sim, sim. Mas antes de fazer as perguntas, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, porque você é uma pessoa que tem muito conhecimento de vários assuntos. Quem é Álvaro Machado Dias? Eu sou, assim, do ponto... É engraçado que quando a gente pergunta quem é alguém, é supostamente o que a pessoa faz, né? Mas quem É. eu sou uma pessoa muito afim de dialogar e conhecer o mundo. Eu vivo realmente pensando e tentando inventar coisas. Esse é o meu lance. Agora, o que eu faço, né? Eu sou professor livre docente da Universidade Federal de São Paulo, eu sou um neurocientista, especialista em inteligência artificial também, então cérebro, inteligência artificial, tomadas de decisão. Tenho uma carreira acadêmica no Brasil e fora do Brasil, tenho mais de 100 papers publicados, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, essa coisa toda, dei aula fora. Eu sou membro de um painel importante lá do MIT, umas coisas dessas, um outro negócio lá em Cambridge, na Inglaterra, babá, babá. Então tenho um caminho, assim, uma trajetória de base acadêmico-intelectual. É, eu também faço coisas de comunicação, então eu tenho coluna na Folha de São Paulo, aliás, hoje, no domingo, na Ilustríssima, sai terça-feira no Impresso, então se você gosta de assuntos interessantes do ponto de vista intelectual, Folha de São Paulo, eu estou lá, eu tenho coluna na Rádio CBN toda quarta-feira, tenho coluna na CNBC Brasil, o canal de televisão, que é o maior canal de notícias do mundo. Na terça tenho uma coluna também no Olhar Digital, que é um canal de tecnologia, às quartas-feiras, que é o dia de CBN também. Então eu faço isso e também tenho uma atuação empresarial. É. Eu sou sócio do Instituto Locomotiva, que é uma empresa de pesquisa bem Locomotiva. relevante. Uma das grandes empresas de pesquisa do Brasil. Tem o eMind, que é um escritório de inovação, e outras iniciativas de tecnologia. Então, eu sou um cara que gosta de pensar e, eventualmente, vou lá e ponho na prática o negócio que eu estou pensando a risco para dar certo. Você é um cara muito curioso. Eu sou um cara... eu acho que... Eu não sei se eu sou tão curioso, na verdade. Eu gosto das coisas mais profundas, sabe assim? Não 30 coisas. Você gosta assim. de se aprofundar num assunto e entender o cerne ali da questão. Exato. Às vezes eu vejo a curiosidade mais como esse entendimento de superfície. Esse não me interessa tanto. Eu não fico flanando a internet para ver qual é a última novidade. Eu nem sei qual é a Sim. última novidade, nem me interessa. Eu acho que é perda de tempo. O que eu fico é buscando nas áreas que eu acho que são as importantes, as coisas legais que estão lá, para criar e para entender o que já está feito. Você como um homem com bastante conhecimento, com uma carreira muito longínqua de estudo e tudo mais, o que você acha do término do Zé Felipe com a Virgínia? Minha primeira resposta, eu não tenho a menor ideia, entendeu? Assim, eu sei lá do término, mas deixa eu pensar. Você conhece o Zé Sim, Felipe? sim, sim. Eu nunca ouvi uma música dele, mas eu sei que ele é um cantor de sertanejo, country, sei lá, qualquer Isso. coisa do gênero. E a Virgínia eu sei que é influencer. E eles se separaram, não tenho a menor ideia por quê. Eu não tenho a menor ideia de nada sobre esse assunto. Mas eu sei que o assunto está repercutindo na mente das pessoas. E isso daí sim merece uma reflexão. Então, É verdade. sobre esse ponto, isso eu posso dizer com clareza. Por que as pessoas se interessam tanto na vida de celebridades Então, assim? Por que as pessoas demandam tanta energia? Eu vi pessoas que choraram com o término da Virgínia e Zé Felipe, pessoas se então, emocionando pessoalmente. Qual que é esse fenômeno que acontece das pessoas se interessar tanto por celebridades? isso é muito interessante, né? Olha, a gente tem basicamente dois grandes mecanismos. Um mecanismo, que é o mais comum, é o seguinte: a mera exposição a alguém ou alguma coisa faz com que você comece a gostar mais deste alguém ou alguma coisa. Olha que coisa maluca. Portanto, se você mora num prédio e aquele prédio tem uma escultura no térreo que é horrível, horrível, e você mora a vida inteira nesse prédio, aí você vê aquela escultura horrível e você passa, aí quando você era pequeno você um dia foi lá, chutou a escultura horrível, fez não sei o que, papapá, e ela tá lá. Um dia você muda do prédio e você tem saudades, você lembra com carinho da escultura horrível que fazia parte do seu passado.
Uma porção relevante do fenômeno da nostalgia está baseado nisso. O efeito da exposição gerando afetividade. Olha que coisa engraçada, né? A gente acha que tem que gostar intencionalmente de alguma coisa para que ela nos marque e produza sentimentos como nostalgia e saudade. Não, as coisas meramente pela exposição causam isso. E essa é uma das razões pelas quais celebridades são amadas. Há o efeito da exposição. As pessoas começam a te ver mais e só por te ver elas começam a gostar de você. Em cima disso, tá? Então essa é a primeira base, assim. E a propósito, isso explica toda a estratégia do marketing contemporâneo, que é basicamente baseado em repetição, né? O princípio fundamental, olhando o marketing como uma área da administração, tá? Então, a gestão da comunicação está baseada na importância da repetição. Claro que tem muitas outras coisas, a produção do desejo e tudo mais, mas a repetição é fundamental. Ninguém bota fé em quem não conheceu, não viu 30 vezes ou 3.000 vezes e assim por diante. Tem um outro fenômeno que é o seguinte: quando a gente encontra no outro alguma coisa que a gente acha interessante e que a gente eventualmente gostaria de ter, a gente projeta nessa pessoa muitas outras características que nós gostaríamos de ter e que eventualmente a gente identifica que não tem ou não tem na quantidade que a gente gostaria de ter. Esse é um mecanismo chamado identificação projetiva. Então, por exemplo, você pensa num super-herói, tá? Qual que é a estrutura arquetípica do super-herói? O super-herói não é simplesmente aquele que tem superpoderes, que faz as coisas muito bem, que é invencível. Não. Esse é o descritivo do ChatGPT do herói. Esse é o trivial. O super-herói é aquele exemplo de moralidade, é aquele exemplo de pessoa. O super-herói é o arquétipo da pessoa que você gostaria de ser se o seu ideal de eu pudesse substituir o seu eu real. E a celebridade, ela também é imbuída dessas identificações projetivas. Ou seja, como eu falei, você identifica alguma coisa que você acha que é bacana. Então, o cantor Zé Felipe. O seu xará. O Zé Felipe, ele... É só a parte do Felipe, né? Ele canta, aí você olha e fala, poxa, o cara consegue ter essa segurança no palco, essa coisa. E aí você projeta em cima dessa personalidade outras características que eventualmente essa personalidade não tem. Se você passar uma semana com ela, você vai se surpreender como não é nada daquilo. Sim. Mas é natural que aconteça esse processo, porque a identificação de uma característica desejável faz com que outras sejam injetadas e aí a coisa acaba criando essa aura. É o lance dos gurus. De onde surgem os gurus? Simplesmente dos seus conhecimentos, dos seus ensinamentos? Não, os gurus surgem das projeções identificatórias das pessoas que gostariam de ter algo que elas não têm e elas viajam que o guru tem. E é engraçado, porque assim, eu venho do mundo de produzir ciência para cientistas e produzir conteúdo intelectual sério para discutir com outros intelectuais, onde o que é bem-vindo é alguém tentar te demolir. É o natural. E aí você começa a fazer isso, por exemplo, nos jornais, e na rádio, na TV e tudo mais. E aí as pessoas vêm, elas também, acontece isso comigo também, da pessoa falar que eu tenho alguma coisa... E eu falo, mas eu não tenho essa coisa que você está falando, nem um pouco. É uma projeção, entende? As pessoas acham, porque... Não, eu identifico que você escreve muito bem. Então você deve ser a pessoa, assim, mais descolada. Não, mais super ótima para ser amigo. Não, eu gosto de ficar na minha casa, sabe? Assim, é totalmente o contrário, eu não quero... Então é natural, isso acontece com todo mundo. A base desse fenômeno está na família. As crianças projetam nos seus pais aquilo que elas identificam como interessante ou aquilo que elas acham que forma uma pessoa que é um ideal de eu, e elas projetam todo o resto. E o amadurecimento é descobrir que não. Então, é por isso que as celebridades, elas têm essa aura. Vem de um movimento que surge na infância e ele tem essas características. O interessante aqui nesse caso, olha só, em geral, a internet, ela é polarizante. E por que a internet é polarizante? Por uma questão comportamental. É o seguinte, para você clicar ou comentar alguma coisa, você tem que sentir algo visceral. Por quê? Porque existe um custo energético.
A reação mais esperada de alguém em frente a algum conteúdo é simplesmente não fazer nada. Você entende esse ponto? Sim. Existe um custo da oportunidade, como falam os economistas, de você exercer um comportamento que não vai ter um retorno material para você. Do ponto de vista biológico, entendeu? Você vai lá e vai fazer um comentário e dane-se seu comentário, você não ganha nada com isso. É como uma retribuição. É como você dar uma esmola, é como qualquer coisa que tem algo de proativo. Para o bem e também para o mal. O que isso produz? Isso produz emoções polarizantes. Porque, afinal de contas, o que é visceral é sempre aquilo que é motivado por um impulso positivo interior ou um impulso negativo. Nunca por uma percepção neutra, equilibrada, de bom senso. Então, a internet é intrinsecamente polarizante. E o que acontece é que quando casais se separam, e aí está o ponto, e eu acho que é aí que a gente empacota o fenômeno, esses ideais de ego, esses ideais de eu, eles começam a revelar o seu caráter polarizante na esfera negativa. Por quê? Porque tem os meninos, sobretudo os meninos, que vão projetar características desejáveis que gostariam de ter no Zé Felipe, e as meninas que vão projetar as suas características desejáveis na Virgínia. E aí isso gera como se fosse uma espécie de uma dicotomia, isso gera uma dicotomia que é como se ela existisse no mundo real. Não necessariamente ela precisa existir, entendeu? Tem casais que terminam quebrando um puta pau, tem casais que terminam numa boa, entendeu? Terminam porque a melhor coisa para eles, no bom senso, era terminar. Não sei qual foi o caso aqui, mas o que importa é esse caráter polarizante faz com que a coisa vire como duas torcidas. E aí uma separação cria uma espécie de rixa imaginária entre grupos da internet, e é essa rixa imaginária que torna o fenômeno popular. Então, Sim. Em última análise, qual que é o mecanismo de popularidade? É um mecanismo de dicotomia entre ideais de egos formados a partir de projeções que identificam uma característica positiva e criam uma fantasia em torno de todas as outras. Faz todo sentido. Você falando sobre a expectativa que as pessoas colocam, né, de pegar um traço positivo de uma celebridade, um indivíduo, e já imaginar, já fantasiar vários outros traços positivos, para mim é algo que, ouvindo você falar, é algo que explica um pouco como que funciona o cancelamento hoje na internet. Porque você está colocando muita expectativa naquela pessoa, você acha que aquela pessoa, como o Zé Felipe, por fazer um show, por conseguir fazer um conteúdo legal, você começa a imaginar uma série de coisas a respeito daquela pessoa, e quando essa pessoa quebra o seu imaginário, algo acontece dentro de você. E daí gera o cancelamento. Como que funciona? Como que funciona essa questão do cancelamento? Eu vou responder como os socráticos respondiam na Grécia. Enfim, na Grécia helênica. Eu concordo com a pergunta. Você definiu perfeitamente. Ótima a sua definição. É exatamente isso. Quando você tem um ideal de ego, né? Ideal de ego não quer dizer que é o ego, quer dizer assim, o ideal do que você gostaria de ser. Aí, esse ideal do que você gostaria de ser, ele te frustra. Esta frustração produz uma decepção que é muito maior do que a frustração que aconteceria se você ligasse pouco para aquela figura, se você tivesse injetado poucas projeções naquela figura. O impacto é muito menor. E aí, com esse impacto maior, vem uma reação muito mais visceral e aí, consequentemente, vem um comportamento fleubático, de ódio. Tem esse lado, mas eu faço um acréscimo à sua perfeita percepção, realmente na lata, que é o seguinte: tal como a gente projeta os aspectos positivos, é muito comum a gente fazer o oposto. Então, uma pessoa que tem uma característica negativa, ou que você... Lembrando que esse negativo não é ontológico, né? Não é do mundo real. É assim, que eu acho negativa. Eu sinto que é negativo, eu sinto que é positivo, tá? Por isso que tem pessoas que uns amam, quase sempre as relações são ambivalentes. Você tem o que ama, o que odeia e o que está no meio. Mas o que importa é, quando você tem essa pessoa que tem uma característica que lhe parece profundamente negativa, você imediatamente vai projetar muitas outras negativas também, tal como com as positivas. E esse é exatamente como se idolatra, se odeia. E o fenômeno que eu acho mais interessante para se pensar sobre isso, do cancelamento, né, esse fenômeno do cancelamento, aliás, vou abrir um parênteses, eu não gosto de fazer isso no meio de uma fala, de
uma fala diretiva, abrir parênteses, tem gente que gosta, né? Eu acho isso aí um saco, as pessoas fazem isso, mas aqui vale a pena. Existe uma pessoa, uma jornalista e intelectual que é dedicada a pensar esse assunto no Brasil, que é a Madeleine Lasco. Ela é jornalista do UOL, foi de muitos veículos, é uma pessoa super relevante, e ela tem muita coisa sobre cancelamento. Ela estuda o cancelamento, publica artigos, e assim, sobre o mecanismo, sobre... Mas o cancelamento ele não é algo moderno, né? Não é. Exato, você tem toda razão. Ela fala do cancelamento digital. Então, fecho parênteses, então eu vou dizer uma coisa que eu diria que a Madeleine concorda sobre o cancelamento, e aí sim, o aspecto mais interessante do cancelamento é que ele funciona, se a gente pensar do ponto de vista da onda comportamental, é uma onda de estilingue. Então é o seguinte, a pessoa em geral ela está num ponto muito alto de receptividade positiva dentro de um grupo, e um outro grupo em geral cancela fortemente, e esse cancelamento forte, quando ele atinge o grupo no qual essa pessoa é benquista, gera-se uma espécie de uma estilingada, uma coisa que é uma batida forte, o negócio vem pum! E isso é como se desagregasse a estrutura projetiva, aquilo que a pessoa tem como positivo do ponto de vista do seu grupo, e depois juntar as partes e refazer é muito difícil. Então, o resumo da ópera, a coisa mais interessante sobre o cancelamento do ponto de vista de fenômeno social é como a onda do cancelamento se espalha como um tsunami, enquanto a onda da reconstrução é como montar um castelinho de areia grão a grão. Um exemplo claro, clássico, é o do Louis C.K. Você que é comediante, certamente o conhece. Louis C.K. é um dos grandes comediantes desse século. Talvez, na minha opinião, o cara mais engraçado vivo no planeta. E ele sofreu um forte cancelamento por uma coisa que ele fez que foi absolutamente imprópria, mas não foi crime, não foi nada. Foi uma loucura que o cara viajou. Mas o que importa aí, não foi agressão, não foi nada. Vale a pena, quem quiser vai conhecer. Mas o ponto é que o Louis C.K. foi do topo, do ponto assim que ele é muito mais engraçado que o Seinfeld, por exemplo. Então ele foi daquele ponto em que as pessoas que amam comédia diziam, nossa, finalmente a gente tem um cara que é absolutamente hilário no ponto mais alto, aí todo mundo projeta coisas nele, como eu te falei, que ele é super legal, que ele é extrovertido, que ele é bacana, que ele é pai de umas meninas, então que ele deve ser um super pai, que ele esculacha tudo, entendeu? Claro que é pura brincadeira. Então ele foi dessa coisa pra, não, ele é o exemplo do cara tóxico, bababá. Foi uma estilingada, assim. E a reconstrução do cara é muito, muito interessante de se estudar, se analisar, porque é um processo de pegando os grãozinhos, e isso já faz alguns anos, e até agora ele não reestruturou essa vamos dizer assim, essa arquitetura de representações positivas. Ele se tornou essa figura meio persona não grata, assim, do mundo do showbiz. É muito... A comoção das pessoas sempre muito exagerada, né? Ou você ama ou você odeia. As pessoas não conseguem olhar como um meio termo para a pessoa, porque você falando me deu a entender que é muito voltada, a questão da pessoa ser famosa, celebridade, é muito voltada à fantasia do indivíduo que consome aquilo. Exato. A pessoa coloca várias fantasias, né? Falando sobre um pouco sobre bets, você chegou a ver o que aconteceu lá sobre a CPI das bets, Claro. a Virgínia? Acho que você chegou a ver meu vídeo também, Vi né? seu vídeo, ótimo vídeo. E a Virgínia foi lá, eu queria perguntar uma coisa pra você. Primeiro, o que você achou da CPI da Virgínia? O que você achou do como que foi lá o depoimento? E você acha que a Virgínia foi bem arquitetada para estar lá? Então, a roupinha que ela usou foi pensada ou foi uma coisa mais casual que aconteceu na hora? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Aí eu vou dizer assim que é opinião com 100% de convicção, tá? Eu conheço várias personalidades que, do ponto de vista do Brasil como um todo, são muito mais relevantes que a Virgínia. E não existe esse negócio de ação não arquitetada. Ninguém faz nenhuma ação pública importante, nenhuma figura pública genuinamente importante faz qualquer ação que não foi pensada junto com uma equipe de assessoria. Isso não existe, tá bom? Seria a coisa mais naif do mundo, seria a coisa mais estúpida do mundo. E a própria assessoria pediria demissão na hora, porque nos bastidores, você sabe como funciona, que você hoje em dia é uma celebridade brasileira,
E você sabe como funciona. Você tá com você tem uma equipe, ela estrutura o seu trabalho, a sua comunicação, sem inventar que você vai numa CPI do jeito maluco da tua cabeça e dando isso tudo. O pessoal pede demissão. Então, na hora, fala, eu não vou segurar esse BO depois e arruinar a minha empresa. Então as assessorias, elas trabalham com base num acordo muito profundo. Todas que eu conheço, com todas as pessoas realmente relevantes. As pessoas, vou abrir um parênteses, na internet a gente tende a achar que a relevância é uma coisa, no mundo lá fora é outra. Então, relevante é o Gerdau, então relevante é a pessoa que tem $1 bilhão, mas tudo bem. Mas a Virgínia é isso aí, entendeu? Não tem discussão. É totalmente isso aí. Mas foi muito caricato a Então, deixa eu chegar lá. Então, né? eu acho, tudo para te dizer assim, que eu acho exatamente que foi pensado, assim, eu tô com convicção total, que foi pensado a partir de uma lógica de assessoria, então foi construído, e eu acho que foi mal construído. Por que eu acho que foi mal construído? Por 2 razões simples. A primeira, e a mais fundamental de todas, é que o ser humano, ele evolui, assim, do ponto de vista evolucionário, para detectar muito bem a mentira. Essa, assim, todo o fundamento dos juízos morais, tá, da cognição social, que é essa capacidade de gerar interlocução, entender as pessoas, formar grupos, etc e tal, tá baseada na identificação dos chamados free riders. O que são free riders? É o seguinte, a sociedade se sedentariza mais ou menos menos de 12 a 15 mil anos antes de Cristo, com o advento da agricultura, mais ou menos isso, tem 1000 ressalvas desse papo, mas vamos dizer assim, por ali, e a partir desse momento que a gente deixa de ser um conjunto de grupos de nômades, caçadores, coletores, os recursos estão todos concentrados num lugar. Então, surge um problema que se torna intrínseco às sociedades, que é as pessoas que estão lá dando um truque. Sabe, é o sujeito que finge que está ali trabalhando, plantando, mas ele só quer comer. E assim por diante. Surgem os picaretas, né? A origem da picaretagem, é interessante pensar isso, né? Mas existe uma origem histórica da picaretagem. E desde que a picaretagem surge, né, que é o problema dos freeriders, vários economistas tratam desse assunto assim, muito bem. Robert Gintz é talvez o meu preferido. E ainda que tem outros. E então, quando surge o problema do freerider, surge também uma pressão para a seleção de características de identificação de freeriders. É por isso que você está conversando com uma pessoa, de repente você sente que ela é meio malandra. Você fala, não, tem alguma coisa esquisita. Parece que está tudo tão bom, mas eu desencana, não vou assinar esse contrato. Não, sei lá. Tem alguma coisa que está... Outros que parece que está tudo meio errado, meio torto, mas você sente e fala, não, foda-se, vou. Porque você sente quando tem uma picaretagem ou não. Então, o erro... E aí que está. A identificação da picaretagem, entre outras coisas, quando a gente vai fazer essa análise, né, do ponto de vista dos drivers da percepção de que alguma coisa não é genuína, o driver principal é dicotomia, é o spread entre o comportamento médio e o comportamento nesse momento. Eu passei na frente de uma TV e tinha o caso do cara que eu não sei o nome do cara, eu também que assassinou o namorado com sei lá mais quem, um caso de comoção nacional que o cara pegou 98 anos de prisão agora, hoje, tá? Faz algumas horas, é que eu passei durante 20 segundos na cena. Só que eu vi o depoimento, o cara falando que alguém atirou e que ele pecou, né? Que o erro dele foi não ter pego o assassino. Lógico que é balela. Mas o ponto importante, veja, o cara, assim, ele fugiu, ele teve uma caçada, e de repente esse é o papo. Se fosse verdade, ele tinha ficado lá. Você entende? Então, são essas contradições que geram a percepção de que tem um freerider. Qual que é o problema? A figura da Virgínia, eu nunca entrei no website da Virgínia, na rede social da Virgínia, nada da Virgínia. Mas eu já vi a figurinha, porque está na Folha, eu assino a Folha, eu escrevo na Folha, eu respeito a Folha, o Globo e todos os outros jornais. E eu já vi como é que é o negócio. Aquela figura não é aquela outra figura. Então, houve essa derrapada de não considerar que uma discrepância muito grande, uma dicotomia muito grande, não levaria as pessoas a falarem freerider, ou picareta, ou é truque. Besteira, erro
Foi demais, exagerou, resumindo, na personagem. Esse, com a filha, com aquela coisa, sem maquiagem, uma cara particularmente, né, eu não vou falar feia, porque também é sacanagem falar isso, mas assim, menos glamourosa, tá? Então, Subestimou a inteligência das pessoas. Assim, ainda mais... Ela achou que ia passar. Ah, vou vir menininha, acho que vai passar. Ainda mais, pensa uma coisa, né? Senador. Você é louco. Tipo, você pensa raposas, grandes raposas velhas. Você tá entendendo? Você acha? Você faz vídeo na internet, grandes raposas velhas da política brasileira. Você tá louco? Entendeu? Claro que não. Imagina, aquilo ali é gente que tá dando nó em pingo d'água. Com 4 anos de idade já tinha dado muitos nós. Você é senador no Brasil. Tem um senador ali no estado, no outro. Você tá entendendo o tamanho da... Não é. Então foi desconsiderar um nível de malacagem que não existe no CPI de Senado, tá louco? É um negócio sério, você tem que... Não, então subestimou demais. Então esse é o primeiro erro. O segundo erro, que eu achei que foi assim, aí esse erro foi imperdoável. Assim, então esse foi o primeiro erro. O segundo erro é o seguinte, toda vez que você tem um escândalo de mídia, um problema como esse, existe toda uma área chamada advocacy, que é a área de, basicamente, apagar incêndios. Tá? Então, apagar incêndios é fundamental. Muitas vezes, inclusive institutos de pesquisa, eu tenho sócio um dos maiores do Brasil, no fundo, o mais relevante do Brasil, puramente brasileiro, e a gente entende muito bem a questão do advocacy, porque muitas vezes você faz uma pesquisa, porque existem questões que precisam ser levadas à população. Então, houve um erro enorme de não fazer advocacy depois disso. Você tem que descer do pedestal quando a coisa acontece e dali debaixo do pedestal dialogar frontalmente com a sociedade brasileira. Isso não aconteceu. Pelo contrário. E isso daí gerou esse problema muito maior, porque pensa, a hora que você gera estilingada, tá feito, entendeu? A reconstrução depois é muito difícil. Então, por exemplo, o Louis C.K., que eu dei como exemplo, o que ele fez? Ele foi lá e gravou um especial de comédia, aliás, maravilhoso, hilário, como sempre. A primeira coisa que ele fez depois do escândalo que levou ao seu cancelamento, cujo título foi Sorry. E é lógico que é piada, mas ele vai lá e ele entra na questão dele com muito humor e tal, fala que eu sou um completo idiota, é uma cena super tocante e tal, é engraçado, mas tem isso. E no final, I'm sorry. Então, assim, entrar simplesmente na discussão do tipo assim, mas você ganhava conforme as pessoas perdiam, sim ou não? Percebe que isso que é o grande ponto, né? Tipo assim, então, quer dizer que você lucra em cima da dor alheia, e que ela diz que não, mas você percebe que só de colocar a questão você já se ferrou? É lógico. Então, assim, eu acho que faltou muito advocacy. Um advocacy bem feito ressignificaria essa questão. Jamais. Olha que eu não sou assessor de imprensa, nada, mas a minha experiência com isso é que tipo, você jamais vai deixar a discussão morrer nesse assunto. Se você não fala nada e não traz uma reconfiguração, ela fica nesse assunto como ela ficou. E aí eu acho que agora realmente, não importa quantos seguidores e quanta grana, mas o fato é que essa representação de uma pessoa que é esse ideal de ego de tantas outras, ela foi arranhada, eu acho que de maneira, no momento, de difícil reversão. Faz sentido. Bom, a gente falou sobre como a Virgínia subestimou as pessoas, né? Acharam que as pessoas eram idiotas, e eu quero fazer uma pergunta um pouco mais abstrata, assim, mas eu quero saber o que você tem a dizer. O que configura um idiota? Eu não falei que eu acho que ela disse que as pessoas são idiotas, eu disse que ela subestimou os senadores, que são as grandes raposas do Brasil, numa CPI, e ela errou por não trabalhar num nível de proximidade maior com a imagem que ela já tem no dia a dia, tá bom? Porque ela não falou que as pessoas são idiotas. Na realidade, foi só um recurso que eu usei para fazer um gancho. Porque eu não acho que é isso mesmo, tá? Não acho que ela acha, são idiotas, a gente faz qualquer coisinha. Não, é que ela subestimou, ela acha que ela tá num nível de inteligência, de capacidade de comunicação, porque tem muito seguidor, mas que não é nenhuma fagulha de um senador brasileiro. É óbvio que não. Sim. É nesse sentido, entendeu? Sim. A câmera morreu. É uma coisa...
Então, você entendeu, né? Sim. Jamais eu acho. Até porque eu acho que seria do meu lado, assim, uma inconsequência eu falar. Às Sim. vezes as coisas que eu falo as pessoas levam muito a sério. Não, eu coloquei a palavra na sua boca, eu não né? disse que a mulher achou que ninguém é idiota. Tudo bem, agora o que você quer saber? O que eu gosto da pergunta. O que configura ser um idiota? O que é um idiota? Muito interessante, porque a gente tem, por exemplo, você pode. Né, tem o idiota literário, né? Do Dostoiévski, o livro do idiota. Peraí. Foi? Eu acho que tá ok, cara. Foi no. Tá focado? Você acha que perdeu? Perdeu agora. É a quina do microfone. Ah, a quina do microfone. Tá. Ixi, mas Porque daí a gente precisa do microfone aqui, tá? Ele tá longe. Melhor trazer o microfone e deixar desfocar. Foi? É que som é mais importante que imagem, curiosamente. Né? Foi? Tá. Vamos. Voltando à pergunta. Que Álvaro Machado Dias, o que é ser um idiota? Um idiota é um sujeito que projeta uma imagem do mundo que não bate com a percepção das outras pessoas sobre como é esse mundo e nesse intervalo, nesse gap, ou seja, não estou nem dizendo que o mundo é de um jeito, que isso seria forçar uma barra tremenda. É assim, as pessoas entendem que determinadas coisas são como são, elas têm existe um código sobre como as relações funcionam, a realidade material e tudo mais. O idiota é um que projeta coisas de maneira que é incompatível com as visões majoritárias e, ao partir dessa incompatibilidade, age sobre o mundo gerando efeitos deletérios sobre ele próprio. Ou seja, as pessoas estão entendendo que você não pode tentar dar um truque no imposto de renda em 2025 sonegando uma casa que você comprou esse ano, porque vai dar errado. A pessoa acha que não, o software da Receita é uma porcaria, porque eu vi um vídeo no TikTok dizendo que ele é uma porcaria. E ela não declara a casa. Dá um ano e ela é multada, primeiro ela para na malha fina, depois ela é multada e depois a vida dela ganha uma enorme dor de cabeça. Isso é coisa de idiota. A gente fala, esse cara que pensou isso é um completo idiota. Por que essa pessoa é idiota? Porque a informação para ela entender que essa sua visão ela não é majoritária, tá fácil. Se você perguntar para qualquer um que não seja o sujeito que fez o vídeo para dar uns cliques, vai te dizer, não é assim não, cara. Pelo contrário, a Receita atualizou esse software dela 150 vezes nos últimos 2, 3 anos e o negócio tá ao contrário, tá uma loucura, pegando coisa que nem existe, tá enchendo o saco. Não é isso, você tem que ser mais realista que o rei. Mas você falou, não. Então, tem uma espécie de arrogância, entende? E aí, porque isso é só uma parte. Porque olha só, pessoas que vão contra entendimentos da maioria também podem ser pessoas geniais. Sim. Certo? Claro. A grande questão é que o idiota é aquele que vai agir nesse intervalo produzindo resultado negativo sobre si mesmo. Portanto, nessa minha definição de idiota, que a propósito não estou tirando de lugar nenhum, a gente poderia dizer que assim, não sei se é uma nova tese, uma nova teoria sobre o que é ser um idiota, mas pelo menos é uma prototese, com certeza. Nessa prototese, ou seja, uma tese a ser elaborada, o que define o idiota é a pragmática, é o efeito sobre a sua própria vida. Então, por exemplo, não seria maldade dizer que foi uma idiotice da Virginia ir lá com aquela cara de não sei o que, de mamãe com a fotinho, não sei o que, fazer aquele papel na frente daquelas raposas. Porque se ela perguntasse para qualquer um, o que você acha daquele cenário? Ele fala, você tá louco? Aquilo ali é ninho de cobra total. Não faz isso, não cria tanto personagem. Vai mais parecida com o que você é lá na internet. Ou vai com o advogado e diz nada declarado do começo ao fim e acabou, não abre a boca. Porque o negócio é muito mais sério do que você está pensando. Então, são coisas assim, entende? Então, em geral, o idiota, ele não dá verdadeira importância para coisas que qualquer outra pessoa vai dizer para ela que assim é absolutamente importante. Mais ou menos por aí. Ou pode dar importância, mas o que importa é que o idiota produz resultado negativo sobre si mesmo. Por que eu acho que essa é uma boa definição? Porque uma outra definição, uma alternativa, seria que o idiota
é a pessoa que produz impacto negativo no mundo. Ou seja, que em última análise o que vai definir um idiota é o juízo moral que nós temos da pessoa. Entende? Sim. Esse é o famoso FDP. Esse é o idiota. Eu não acho. Eu acho que o mundo está cheio de gente, por sinal, assim, os grandes malacos, eu não vou mencionar numa live, mas conheço casos de grandes malacos, então de malacar bilhão de dólares. Tem um caso rolando de grande malaco nesse momento no Brasil. E a grande malacagem, ela é tudo menos uma idiotice. Sim. Entende o ponto? Então, assim, eu não acho que o juízo moral ele é compatível a uma visão da idiotice, porque ninguém vai olhar para aquele grande maluco e falar, esse é um idiota. Fala, não, isso é um cara espertíssimo, ou uma mulher espertíssima, uma raposa absolutamente imoral. Aí sim, mas não idiota. Idiota geralmente é aquele que vai lá e se dá mal com as coisas, Sim. porque não consegue, não é que não consegue, tem esse problema psicológico e não tem abertura para olhar e capturar as informações mais básicas e ter uma trajetória de mundo minimamente razoável. Aliás, você como comediante deve gostar, né, desses personagens idiotas, porque tem muitos filmes com personagens assim, né, com personagens, por exemplo, um idiota que é muito bacana é o Steve Martin de Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu. Sim. Entende? Sim. Ele é um total idiota, porque ele tá naquele avião. Tipo, é uma catástrofe. Ele se nega a usar qualquer informação socialmente compartilhada para tomar decisão. Nossa, essas coisas são só da cabeça dele e elas são todas uma merda. É engraçado, né? É total. O idiota acaba sendo meio isso, cômico, né? Quando a gente entende que ele tá errado, a gente acha cômico, né? Porque ele tá insistindo numa coisa que não faz sentido. Exato, esse que é o idiota.